Olá, pessoal, boa tarde. E já está chegando o horário da nossa live e é um prazer falar com vocês. Eu sou a Fernanda Esquerdo, eu sou consultora de imigração regulamentada pelo governo canadense e também sou a fundadora da empresa Student Pathways, é a primeira empresa de educação aqui de Calgary, Alberta, focada em brasileiros. E nós representamos aí mais de 50 instituições em todo o Canadá, incluindo colleges, universidades, escolas de inglês e francês. E a ideia dessas lives, toda quinta-feira, a gente vai trazer um representante de um college público bem conceituado para falar um pouquinho a respeito dos programas e vamos incluir também algumas informações importantes para você em termos de estudo, imigração, você possa aí participar com as suas perguntas. Bom, pessoal, eu vou começar a falar com vocês a respeito da parte de vistos, né? Da parte de Study Permit, Work Permit, e explicar para vocês um pouquinho a respeito do PGWP, né? Para quem está querendo vir estudar aqui no Canadá, quem está pensando num college ou está pensando aí numa universidade, se você tem a intenção de estudar por mais de 6 meses, você precisa solicitar um Study Permit, né? Esse Study Permit para um college público como o Fanshawe, você vai poder trabalhar 20 horas, né, durante seus estudos e durante as férias programadas do college, as 40 horas. Acho que a grande maioria das pessoas já sabem dessa regrinha, né? E o mais interessante de tudo isso é que você se formando, você pode solicitar o PGWP, que é o Post-Graduation Work Permit, e aí você vai poder trabalhar pelo tempo que você estudou. Se você estudou 2 anos ou mais, aí você vai ter até 3 anos no máximo, né, para você poder trabalhar depois dos seus estudos, né? Então, o máximo do PGWP em termos de tempo são 3 anos, né? Então, a questão disso tudo é que quem está pensando aí numa imigração, né, quem está pensando aí em depois pleitear algum programa provincial, no caso de Ontário, é muito importante esse PGWP, por quê? Porque isso vai permitir com que você consiga trabalhar, né, full time depois dos seus estudos, né? E pensando em oportunidade, isso é muito legal, porque você já vai poder acumular experiência canadense, né? E dependendo da experiência canadense que você obter, você já vai conseguir se qualificar para programas, por exemplo, o Canadian Experience Class, que muita gente aí que está acompanhando os sorteios recentes, é uma montanha russa, né? A pontuação estava caindo, aí ontem aumentou de novo. Mas o Canadian Experience Class é um programa muito interessante e te abre aí pontos extras, né? Quando você tem uma experiência canadense ou quando você tem uma formação num college como o Fanshawe, por exemplo, no seu currículo, né? Outro ponto importante, Bruno, eu recebo às vezes perguntas, por exemplo, na nossa caixinha veio uma pergunta, mas dá para emigrar com college privado? A questão, assim, desse timing, né, de você poder trabalhar, ele que muitas vezes vai te qualificar. Por quê? Porque, por exemplo, pensando no provincial, o college privado, ele não vai te dar condições de você aplicar com o PGWP. Sendo que você não tem essa autorização de trabalho, a única forma de você poder trabalhar vai ser tendo uma LMAE aprovado, por exemplo, ou um processo um pouquinho mais complexo, digamos assim. E o PGWP não. O PGWP você já tem essa autorização de trabalhar full-time. Os programas provinciais de Ontário, na sua grande maioria, eles são baseados em ofertas de trabalho, né? E quando você pensa numa oferta de trabalho para quem tem já um PGWP, é uma oferta de trabalho, não é um processo complexo de uma LMA, é um empregador realmente oferecer para você uma oferta de trabalho para que você possa trabalhar durante um certo período. No caso de Ontário, você precisa ter uma oferta por tempo indeterminado, full time, tem outros requisitos aí que você precisa se atentar. Mas a beleza, né, do PGWP é você estar realmente apto a trabalhar
mercado aí, né, para você poder pleitear vagas, né? Muito mais fácil para você e para o empregador, né? Agora, falando um pouquinho de oportunidades, né, por que a gente trouxe hoje o Fancho? Porque exatamente pensando nessa transição de estudos, trabalho, oferta de trabalho, né? E aí tudo mais, é importante que você tenha uma excelente qualificação e é importante que você esteja numa região do Canadá que te propicie ou te ofereça oportunidades. Não adianta você também, às vezes, escolher um programa que não te dê essa oportunidade de você pleitear vagas, porque por conta disso, o Bruno vai passar para vocês informações em cima disso, né? Como que é a questão do mercado de trabalho em London, os programas mais populares, e aí vocês vão conseguir ter uma visão geral aí da região de London, né? Então vamos lá, Bruno, conta pra gente, né? Um pouquinho do Fancho, onde estamos aí, né? Uhum. Sim. Não, legal. O FENSHA é uma instituição pública, né, bem como você comentou, que possibilita o aluno ao PGWP, então é elegível ao PGWP. Então, isso é a chave do sucesso em muitos casos, né, quando o aluno quer realmente imigrar, né? Então, é um caminho para ele. Então, por ser um college público, o estudante tem esse benefício. Então, o college hoje, nós temos 22 mil alunos de meio período, né? Então, é uma instituição grande, então a gente concorre com os principais colleges do Canadá, né, em relação a tamanho, qualidade. A qualidade do ensino no Canadá é muito próxima, então as instituições públicas têm a qualidade muito parecida. O que muda é os programas daquela região, qual que é a demanda real do mercado de trabalho. Então, às vezes, pode diferenciar que tem em um college e não tenha no outro. Então, sim, a gente ganhou diversas premiações em relação à qualidade, então isso é um fator bem importante. E nós focamos bastante na empregabilidade. Então, assim, um dado bem interessante para quem quer ir para o Canadá e construir a vida no Canadá é que nós ficamos em primeiro lugar entre todos os colleges de Ontário em relação à empregabilidade. Então, assim, 90,3% dos alunos conseguem um trabalho na área. Então, isso mostra o potencial do college, dos programas, do mercado de trabalho local, né? E alinhado com mais de 200 opções de cursos hoje. Então, o estudante ele tem um leque muito grande que ele pode escolher, que são programas que realmente têm uma necessidade e vão ajudar ele a atingir seus objetivos, né? Então, isso é bem bacana. E quantos campos o Fancho tem? Como que eles são localizados na cidade? Bacana. Nós temos o principal, né, o que é o maior, ele fica ao norte da cidade. Temos uma unidade que nós inauguramos no ano passado, que fica no sul da cidade. Temos duas unidades no centro, o hangar no aeroporto também, que faz uma parte, e um outro prédio que é voltado para toda a parte de transporte. Então, a parte de mecânica, por exemplo, acontece. E fora outros 3 campos regionais, que são nas cidades vizinhas. Às vezes acontece, todo mundo fala, não, eu quero ir para uma cidade menor. Nós temos uma cidade como Simcoe, por exemplo, Woodstock, que ficam próximo de London, e o aluno vai estudar no Fanshawe também, e vai depender, alguns programas não são oferecidos, mas depende do que ele busca. Então depende, se ele quer uma cidade um pouco menor, tem essa possibilidade. O bom de London é que ele tem a estrutura completa. Então, no campus principal tem academia, tem quadra, se o estudante gosta de esporte, clubes, voluntariado. Então, assim, ele tem uma experiência bem completa, principalmente na cidade de London. Então, isso ajuda bastante, né? Legal. E London é uma cidade que tem um porte médio, né, Bruno? Quantos habitantes tem em London? Você tem... London, sim, 400 mil habitantes. Juntar a região metropolitana, quase meio milhão de habitantes. Então, é uma cidade de médio porte. Nós estamos na 11ª posição em relação a nível populacional, né, no Canadá. Então, a gente está ali sempre entre as maiores cidades, né? É bom que tem uma estrutura que o estudante precisa, com uma cidade menor, custo de vida que é menor, então, assim, isso ajuda bastante. Alinhado com o alto índice de empregabilidade, o custo de vida é um fator sempre que vai pesar mais no orçamento, né? Principalmente nesse momento que o câmbio está oscilando muito, então o custo de vida o estudante tem que colocar na balança também. É claro que o custo de vida alinhado com o curso, com a área de interesse e quais são as expectativas da cidade, né? Então isso é essencial. Que legal. E em termos de
por exemplo, você falou da parte financeira, né? No caso, qual que é a média de valores dos programas e como que é feito o pagamento? Bacana. A média dos valores dos programas em torno de 16 a 17 mil dólares canadenses por ano. Essa é a média. Então, se o estudante vai investir, por exemplo, no aluguel, o custo é bem mais baixo. Um quarto em torno de 500 a 600 dólares por mês. Uma casa, 1.200, 1.300. Então, o custo de vida é bem mais baixo. A relação de pagamentos do tuition que o aluno faz é sempre por semestre. Então, ele paga um semestre adiantado do Brasil, os demais semestres ele paga do Canadá. Então, ele tem uma certa flexibilidade. Sempre Legal. até 3 meses antes do início das aulas. Legal. E no caso, você falou da hospedagem, né? O estudante que vai sozinho, por exemplo, ele tem a opção de ficar no campus também, né? Vocês têm o alojamento para esse tipo de perfil, né? Isso mesmo. Então, tem acomodação dentro do campus, fora do campus. Se o estudante quer ter essa vivência de morar dentro da residência, ter tudo de mão beijada, a residência estudantil é sempre a melhor opção. O Muito mais custo cômodo. é, então é sempre bem mais fácil essa opção de residência. O custo Legal. é relativamente acessível, então vale a pena. Estou olhando aqui a variedade de programas, né, que o Funchal oferece. Dentro desse número grande aí de opções, quais são os programas mais concorridos que o estudante tem que se atentar em termos de aplicar logo Uhum. no começo, né, das inscrições? É uma das áreas que principais é a parte de TI, principalmente. Então tem uma procura muito alta. Os programas de negócio, né, que é uma forma geral que muitos brasileiros gostam. Mas eu gostaria de realmente chamar a atenção para os programas de TI e até mesmo os programas de game design. Animação, por exemplo, é uma área muito forte, tem uma oferta de trabalho incrível na cidade. Então, o estudante que tem talento, principalmente na parte de design, ele vai ter bastante sucesso. Então, é uma oportunidade que o estudante tem que desenvolver, ou se ele quer mudar de área, por exemplo, é uma possibilidade também, né? Então, assim, eu destacaria a área de TI. Nós lançamos esse ano 3 novos programas na área de TI. São programas de pós-graduação. Por exemplo, programas na parte de segurança, infraestrutura. Então, são demandas reais da cidade que estão crescendo. Por isso que esses programas surgiram para atender essa demanda no mercado de trabalho. Que legal. Uma coisa que eu acho legal também do Fancho é vocês também têm bacharelados, né? Sim. Então, quem tem a intenção aí, por exemplo, de fazer uma faculdade, ou, na verdade, assim, faculdade que a gente conhece no Brasil, né? Ter a graduação aí de 4 anos, vocês oferecem uma variedade. E tem como fazer transição também de programas regulares para essas graduações Tem, de sim. degree? Tem. Vamos pegar, por exemplo, o programa de contabilidade. Então, quem o diploma de 2 e 3 anos de contabilidade, ele pode depois transferir para o bacharelado. Faz 2 ou 3 anos, 2 ou 1 ano, dependendo do programa que ele escolheu. De bacharelado, um programa que é super legal é de biotecnologia. Então, o estudante que tem interesse nessa parte é uma área incrível, tem uma oferta de trabalho muito boa também, é um curso puxado. Então, o estudante precisa se dedicar ao máximo, mas é uma área que ele tem um retorno muito legal. Que legal. Bom, eu acho que outros programas bem populares também é o Early Childhood Education, que eu acho que deve ser bem procurado. Os programas de artes também são bem famosos, né, Bruno? Até os programas de TV, por exemplo, produção de filmes, broadcast, por exemplo, de um modo geral, a gente tem notado que tem uma demanda boa também, tem crescido bastante. O que a gente sempre indica para esses alunos que buscam esses programas de comunicação é que ele invista bastante no inglês. Então, assim, essas áreas demandam que o inglês do aluno seja ainda melhor, né? Porque tem toda a parte de comunicação. Mas a gente tem até um programa de música, para quem gosta de música, por exemplo, a gente ganha diversos prêmios nessa área de música, então é uma possibilidade bacana. Legal. Bom, outra coisa que eu queria conversar, que a gente recebeu algumas perguntas também, é a respeito dos requisitos de inglês, né? A gente sabe que agora, agora não, né? Para ingressar nos programas, vocês vão precisar apresentar um teste de proficiência, né? Então, os populares, né, os mais aceitos são o IELTS, TOEFL, e por conta da pandemia, muitos colleges abriram a exceção
do Duolingo e dos programas online. Como que está, digamos assim, ó, o planejamento para isso? Muita gente quer saber se vai ficar para janeiro, se vai estender para maio. Como que está isso? Legal. Essa é a pergunta de US$ 1 milhão, juntando essa e a abertura das fronteiras, né? Mas, assim, nós estamos aceitando o Duolingo como medida provisória, né? Então, é uma medida temporária, porque todos os centros estão fechados. Então, Duolingo para setembro desse ano e janeiro do próximo ano. A partir disso, a gente espera que esteja tudo normalizado. Então, se o estudante pretende utilizar o Duolingo como prova de proficiência, ele tem que começar até janeiro. Após isso, aí volta tudo normal. IELTS ou TOEFL. Então, o pessoal que quer aproveitar, né, digamos assim, a vantagem, comodidade do Duolingo, aplicar aí, já se programar para o intake de janeiro. Legal. Outra coisa que o pessoal quer saber aqui é a respeito de bolsas de estudos. Né? Eles querem saber, na verdade, o que o Fanshawe oferece, como que funciona. Pode comentar um pouquinho para a gente? Posso sim. Nós temos algumas oportunidades que nós chamamos de premiação por mérito acadêmico. Então, um estudante que apresenta um IELTS, por exemplo, de 7.0, com nenhuma nota inferior a 6.5, ou um TOEFL de no mínimo 100, ele pode ser elegível a uma bolsa de $1.000. Então, ele faz o primeiro termo e, ao final, ele recebe esse valor. Então, é uma possibilidade boa para ele. Legal. E o Canadá não tem muitas possibilidades, né? Mas se ele tiver um ótimo nível de inglês, é uma possibilidade. Eu acho que a questão da bolsa, sempre é importante ressaltar que os estudantes internacionais têm pouco acesso às bolsas e financiamentos, né? Que todo mundo às vezes entra no site e fala, ai meu Deus, financia! Então, isso daí é mais focado no público local, nos domésticos. Claro, existem poucas opções, mas é bom você se planejar, né? Porque isso daí vai depender muito da sua nota, da disponibilidade, enfim. Né? Vamos lá, eu acho que a gente pode abrir aqui as perguntas. Eu vou começar da caixinha que a gente recebeu do pessoal. Maravilha. Tem várias aqui, na verdade. Bom, o Covid você respondeu, o college particular eu respondi no início, parcelamento. Bom, ele quer saber se existe programas de pós-graduação na área de Global Business ou algo referente a business, mas de 2 anos e pós-graduação. Eu acredito que responde para mim. Nós temos um programa de pós, o International Business, acaba sendo uma área similar, né, do que ele busca. É um programa de 1 ano. Se ele tiver interesse em fazer 2 anos, ele pode escolher uma outra pós-graduação, e aí ele tem 2 anos de estudo e de 2 a 3 anos do PGWP posteriormente. Isso muita gente usa como estratégia. Às vezes até acaba... Eu tenho clientes que nem chegaram a fazer a segunda, já conseguiram entrar no mercado de trabalho. Então, assim... Eu acho que nesse ponto, Bruno, entra o nosso trabalho, né? De avaliação de perfil, realmente entender qual é o seu currículo, qual as suas chances de conseguir aí fazer essa transição com um programa de 1 ano ou de 2, ou enfim, né? Mas isso daí, com certeza, o Bruno tem opções aí para vocês nessa área também, né? De business. Vamos lá. Para iniciar em setembro, Bruno, de 2021, quando que as inscrições se iniciam? Legal. Esse é o grande diferencial do Fanshawe, por exemplo. As nossas aplicações para o ano que vem já estão todas abertas. Então, hoje, vocês podem aplicar para janeiro, maio ou setembro. É claro que cada programa varia, né, o início. Mas até setembro as aplicações já estão abertas. Então, hoje você já pode garantir a sua vaga para o próximo ano, por exemplo. Legal. E, no caso, uma coisa importante, às vezes tem gente que acaba perdendo a oportunidade porque não sabe que existe aceitação condicional, né? Exato. Então, assim, muitas vezes, se você vai fazer a prova, mas ainda não vai fazer agora, vai fazer daqui a uns meses, você, mesmo assim, você pode começar a preparar a sua aplicação, né? E aí garantir sua vaga. Isso é recomendado ainda para programas competitivos, né? Para que você não perca a vaga. Eu não sei se todos os programas
a gente pode aplicar como condicional. Tem alguma restrição para algum programa, Bruno? Não, para nenhum. Então, hoje dá para aplicar para qualquer programa de forma condicional. Esse é um outro grande diferencial mesmo. Uhum. Isso é bacana. Deixa eu ver se a gente tem aqui mais perguntinhas. Bom, empregabilidade do aluno formado no Fancho. A pessoa perguntou agora, mas a gente já disse no início que é de 90,3%. 90,3%. Vamos lá, se tem mais alguma coisa. Um curso com início em janeiro de 2021 e término em abril de 2022 dá direito ao PGWP? Essa pergunta eu vou responder. Na verdade, o que vai caracterizar a duração do seu PGWP é o formato do curso. Né? Então, muita gente, às vezes, entra em parafuso quando o programa inicia em janeiro e não tem break, muitas vezes, e ele acaba antes. Muita gente fala, ai meu Deus, eu estou fazendo um programa de 2 anos que vai terminar antes, e aí, como que acontece com o meu PGWP? Então, isso daí, em termos gerais, o que tem que ser analisado é a estrutura do programa, carga horária e qual é o título que você vai obter ao término do programa, né? Então, é isso que vai caracterizar o programa e não só, na verdade, quando você vai iniciar e terminar, né? Então, isso daí a gente tem que analisar. Se você tem dúvidas, não sei quem que perguntou, não lembro o nome, desculpa, deixa eu abrir aqui. Rodrigo, se você tem dúvidas, manda um e-mail para a gente pode dar uma olhada qual o programa e te passar certinho o tempo de duração, tá? Isso é bem importante mesmo, porque o estudante ele precisa ter uma orientação. Às vezes ele vê muita coisa na internet e não sabe o que é o certo. Então, a consultoria, o papel que você e sua equipe faz é incrível, porque você consegue entender exatamente o que o estudante precisa e qual o caminho que ele precisa traçar para que ele tenha sucesso, né? Com certeza. Eu sempre falo que imigração é como se você fosse comprar uma roupa. Às vezes, aquele paletó ou vestido, no caso das meninas, não serve do seu amigo, ele tem aquele formato, mas para você, às vezes, fica justo, às vezes fica largo. Então, você realmente tem que entender qual é o seu perfil, qual é a sua necessidade, para poder moldar o plano em cima do que você precisa, do que a sua família precisa e qual o objetivo que você quer atingir ao término. Eu falo esse exemplo porque é mais fácil da gente visualizar, mas falando também de PGWP, só para complementar a resposta anterior, é sempre importante deixar claro que você tem que cumprir com outros requisitos também. Né? Você tem que ter um bom desempenho acadêmico, você tem que seguir estudando, né? Então você não pode simplesmente parar o seu curso. E colocando agora para a pandemia, né? Que agora é a dúvida maior, muita gente sabe que os cursos estão sendo disponibilizados online e a gente sabe também que para adquirir, para ser elegível para o PGWP, você precisa cumprir aí uma carga horária e não pode ultrapassar um certo tempo aí de aulas online. Só que para a pandemia isso foi flexibilizado. Então, o estudante que está hoje iniciando online não vai ser penalizado se o curso dele originalmente era um curso presencial e somente por conta do Covid que foi, né, digamos assim, convertido para o formato online. Então, você pode estudar, não tem problema nenhum. Outra coisa legal é se você está no Brasil, mas isso tem que tomar muito cuidado, né, Bruno? Se você está no Brasil com uma autorização de estudos aprovada, então, ou você já tem o study permit, né? Vamos supor que você voltou de férias, não conseguiu vir, você pode continuar seus estudos online do Brasil, ou se você teve um study permit aprovado, ou seja, aquela cartinha e o governo disse que está tudo ok para você. A única coisa que te impediu aí de conseguir o permit é que você não vai conseguir viajar agora. Então, você pode começar seus estudos online do Brasil. O Fancho, em particular, não está autorizando estudantes sem a permissão de estudos para iniciar online, né? É isso, Bruno? Uhum. Exato, isso mesmo. Então, para o estudante começar agora em setembro, ele já precisa ter o visto aprovado. Então, isso para a gente é essencial. Uhum. Isso vai ajudar bastante o estudante lá na frente. Então, com certeza. Pensando nisso mesmo. Para não ser prejudicado, até porque a grande maioria das pessoas tem o objetivo aí de obter o PGWP e migrar, né? Então, é bom você tentar isso.
Outra coisa importante vamos ver se tem mais uma perguntinha aqui. Vamos lá. Como que é a grade de aula na Fanchua? Sei que você que monta, mas consigo deixá-la mais período matutino, vespertino, pensando em deixar um horário flexível para o trabalho? Tá. Como funciona a grade? Nós montamos a grade para todos os alunos. Então, supomos que você, Bia, vai começar agora em setembro. Algumas semanas antes, ou até uma semana antes, você recebe sua grade já fechada. Então, você vai saber exatamente como serão suas aulas. É difícil você conseguir mudar a grade horária, porque você vai ter que encontrar um outro estudante que aceite trocar com você, por exemplo. Então, é um pouco difícil. Então, a grade horária, nem sempre você vai ter aula o dia inteiro, né? Então, pode ser que seja um dia inteiro, outros dia meio período, então pode variar bastante. Mas com isso você consegue conciliar as 20 horas semanais que você pode trabalhar. Então, lembrando sempre que o foco é o estudo, né? Então, esse é o principal, esse é o requisito do seu visto, né? Então, assim, você consegue conciliar essas 20 horas de trabalho, às vezes no final de semana, por exemplo. Então, tem essa certa flexibilidade. Uhum. Até porque o tipo de trabalho normalmente que o estudante acaba obtendo, que é em Starbucks, lojas, eles muitas vezes têm uns schedules que permitem que você consiga adequar aí o seu estudo e o seu trabalho, aí, conciliar, né, digamos assim, né? Mas sempre pensando na questão do rendimento acadêmico. Isso é muito legal você ter em mente, porque não só para você poder se formar, mas muitas empresas no Canadá, elas olham o seu GPA, né, na hora de contratar. E existe, inclusive, vagas que eu já vi algumas vezes que eles colocam alguns requisitos referentes ao seu desempenho acadêmico. Então, pontos importantes é você manter realmente um bom GPA. E outra coisa legal é se engajar com a comunidade do college, né? Fazer voluntariado, participar de trabalhos extracurriculares. Isso também são coisas que são bacanas aí para o seu currículo. Até sobre isso, tem muitos alunos que começam a trabalhar. Temos o departamento internacional, né, onde eu faço parte. O estudante ele tem a oportunidade de fazer alguns voluntários para que possa abrir portas, ele possa conhecer outras pessoas. Então, isso é legal porque ele já vai ter um contato maior, vai abrir muitas portas no mercado de trabalho. E nós temos um departamento de carreiras que é para dar todo o suporte. Então, por exemplo, a gente não tem bolsas assim nesse sentido, né? Mas o nosso foco é ajudar o aluno a conseguir o trabalho. Então, essa possibilidade de se inserir no mercado de trabalho, a gente sempre fala que é a melhor bolsa que o aluno pode ter, né? Então, realmente aproveitar o que o college tem para oferecer, que não é somente só a sala de aula, né? E o GPA é essencial. Estive conversando com alguns alunos ultimamente, eles me falaram que todas as empresas que eles fizeram entrevista, eles pediram o transcript para saber qual que era o GPA como parte do processo. Então, assim, mostra o quanto que o aluno é comprometido e vai ajudar ele a ter sucesso, né? Com certeza. E outra coisa também importante é considerar que, como o college, ele tem um objetivo um pouco diferente da universidade, é um pouquinho mais focado naquela parte hands-on, ou seja, mão na massa, de você realmente já sair do college pronto para o mercado de trabalho. Muitos instrutores, professores e staffs que trabalham são já pessoas que estão no mercado de trabalho. Muitas vezes são consultores, trabalham em empresas e também dão aula no college. E isso faz com que muitos deles acabam sendo a sua primeira fonte de network, digamos assim, e podem realmente gerar aí para você uma oportunidade. Então, é fazer um bom trabalho, levar super a sério tudo que você fizer dentro do college, considere que o seu college, o seu curso, é o seu trabalho no Canadá. Então, você quer que realmente essa imagem de profissional qualificado e responsável chegue aí aos ouvidos das empresas. Então, fazer bonito é essencial. Bom, vamos ver aqui. Tem mais alguma perguntinha aqui? Sim. Fanchua tem parcerias com empresas que facilitem aí a entrada no mercado de trabalho? Nós temos hoje em torno de 8 mil empresas parceiras. Empresas para a gente desenvolver os programas, né, que os empregos, os cursos são voltados para o mercado de trabalho, então atende bem. E a gente tem um banco de vagas próprio, então a gente tem 2 feiras de carreira por ano e essas empresas parceiras ajudam esses estudantes. Então, assim, a gente não pode garantir que o aluno vai conseguir um trabalho, né? Mas eu digo que sempre o aluno tem que fazer a lição de casa, né? Então,
a gente possibilita diversas coisas, como você comentou, os professores são da área, então o comprometimento do estudante na sala de aula, o bom relacionamento com ele, às vezes pode dar uma carta de indicação, falar onde precisa de alguém para trabalhar, então a gente tem toda uma estrutura para ajudar o aluno a se inserir no mercado de trabalho. Legal, eu acho que esse que é o ponto chave e a escolha do curso, né? Então, se você assistiu essa live, está assistindo essa live e ficou em dúvida, porque realmente, Bruno, olhando aqui no catálogo, para quem não conhece a área, assim, é muita coisa, né? E aí, realmente, às vezes, fica difícil a gente escolher, né, qual que é o melhor caminho para a gente. E pensando também em questão de visto, né? Todo mundo sabe que para você poder aplicar para o seu study permit, você precisa demonstrar para o governo canadense que você vem para cá se especializar e realmente vai agregar algo na sua carreira profissional, aí nos seus estudos. Então, uma escolha errada, ou na verdade, não só compromete talvez todo o processo de vistos, mas pode te frustrar também. Você chegar aqui, muita gente fala, mas eu só vou fazer o college porque eu quero PGWP. Não, faça o college porque você realmente gosta daquele conteúdo, você realmente quer se especializar naquilo, né? Exatamente. Bom, qual a duração do Bridging for Internationally Educated Nurses? Tá, esse programa ele não está aberto para estudante internacional, tá? Então, para você fazer esse programa, você já tem que estar no Canadá, ter residência canadense, para que você possa fazer esse programa. Ele é um programa de meio período, tá? Então, para quem já é enfermeira em Brasil ou outro lugar, possa fazer esse programa e aí sim se tornar enfermeira no Canadá. Ah, legal. Mas você, então, precisa ser residente permanente, é isso? Exato. Para fazer esse programa especial, sim. Caso você queira, Milena, né? Tem um programa Practical Nursing, por exemplo, que é um programa como se fosse auxiliar de enfermagem no Brasil, que ele tem uma ótima empregabilidade. Então, sim, é uma outra possibilidade caso você queira se manter na área da saúde também. Lembrando para pensar realmente no seu histórico profissional para ver aí qual que se encaixa mais adequado. Fala com a gente que a gente tira suas dúvidas. Agora a Bia está perguntando aqui, na região de London, o mercado de trabalho é mais focado em qual segmento de negócios? Legal. A economia da cidade é bem diversificada, viu, Bia? Mas principalmente a parte de manufatura, por exemplo, é um segmento bem forte. Negócios, eu posso dizer também, a parte de TI também é uma área muito boa. A indústria alimentícia na cidade é muito forte. Então, tem muitas empresas grandes. Nestlé, por exemplo, está na cidade de Londres. Então, sim, tudo vai depender do seu objetivo. Então, o que a gente pode fazer é estudar seu caso, a Fernanda conversar com você para entender qual que é o seu perfil profissional e seus objetivos, para que ela possa traçar esse planejamento com você. Exato. E não é só o planejamento do estudante, né? Muitas vezes, o marido, a esposa vem e também quer ter aí alguma oportunidade aí de empregabilidade. Então, a Student Practice, ela não só vai estudar o curso perfeito para você, mas toda essa estratégia aí de mudança para o Canadá e pensando já numa imigração. E é uma coisa que eu sempre discuto com meus estudantes, eu falo, não deixa para a última hora, né? Muita gente perdeu, a gente teve os sorteios aí do Express Entry com uma pontuação baixíssima, e muita gente perdeu essa oportunidade porque não estava preparado, não sabia o que tinha que fazer, foi pego de surpresa. Então, fazer um planejamento antecipado aí faz com que você tenha mais segurança no teu plano e evitar também gastos desnecessários ou tempo perdido, né? Então tá. É legal, pessoal. A gente vai encerrar aqui. Se alguém tiver mais alguma dúvida depois, a gente fica disponível para vocês. Vocês podem mandar um e-mail, um WhatsApp, marcar um horário. Tem mais uma perguntinha aqui, vamos responder ela? Eu não gosto de deixar pergunta sem resposta, gente. Como é o ramo de logística em London? Essa é uma pergunta boa, porque a gente está bem naquele trecho, numa das maiores rodovias ali da província, né? Que liga até Detroit, nos Estados Unidos, até Toronto. Então, assim, essa área de logística é uma área muito boa. Para você ter uma ideia, nós temos programa de nível de diploma e pós-graduação. Então, tem 3 vezes por ano os 2 programas. Então, assim, tem uma ótima empregabilidade. Então,
Mas, conversa com a Fernanda que vale super a pena essa área também. com certeza. Bom, então tá, pessoal, a gente vai ficando por aqui. Eu agradeço mais uma vez a participação do Bruno, trazendo aí informações super importantes a respeito do Feng Shui. E precisando da gente, entre em contato. E até a próxima, Bruno. Obrigada. Obrigado, Boa noite, Fernanda. pessoal. Boa Tchau, noite. tchau.